galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Meu nome é Luan Fernandes e eu sou professor. Na verdade, vamos resumir aqui meu histórico rapidinho, já que a aula não é só para vocês do Colégio Empreender, mas como está no YouTube, todo mundo vai poder assistir. Eu sou formado em Direito, em 2016 me formei em Direito, sou bacharel em Direito, só que teatro, arte, sempre falou muito mais alto no meu coração. E por isso eu decidi ir para essa área. Então eu me formei depois em artes cênicas e leciono desde 2016 como professor de teatro, depois de arte. Só que assim, como todo bom professor, a gente acaba não lecionando apenas uma matéria. E acabou que eu decidi lecionar também em filosofia e sociologia por conta do curso de direito. Então agora eu também estou cursando o curso de filosofia. Então o que faz de mim um professor de arte, de teatro, de direito, de dança, de filosofia, de sociologia, um monte de coisa. Bom, esse é o canal Bate-Papo da Galera, um canal que já existia, ótimo. Um canal que já existia e agora ele vai poder fazer parte do seu dia a dia. Professor, para que serve esse canal? Esse canal tem o intuito de preparar você para o Enem. Como assim me preparar para o Enem? Te preparar para o Enem na matéria de arte. Muita gente não se prepara para a arte. Vamos falar aqui um grande problema que acontece no nosso dia a dia. Nós, durante muito tempo na escola, a gente começa a estudar a arte mais na forma prática e não na forma teórica. O que acontece é que a gente fique super preparado na prática, entendendo super de cubismo, de cubismo, de abstração e diversas outras temáticas. Mas a teoria, que a gente precisa entender também, a gente não entende. Então assim, aqui nesse canal, o intuito é te preparar para o Enem também com a teoria de arte, ou seja, te deixar preparado. E acho que aqui vale uma boa observação que aconteceu na prática na minha vida, que é o seguinte: como a grande maioria que está assistindo aí sabe, sou professor em uma escola, né, uma escola curricular. E regular, perdão. E o que acontece? Dentro dessa escola regular, eu dou aula de arte. E o ano passado eu me preparei todo para dar a aula de arte e tal, e os meus alunos que estavam estudando arte foram muito bem no Enem. Os alunos que também eram meus, só que de filosofia e sociologia, que não tiveram arte, já ficaram com defasagem nessa matéria. O que me fez chegar à conclusão de que arte é importante. Peraí, se ela é importante, por que a gente não estuda ela de verdade? E aí veio toda essa ideia, em parceria com o Colégio Empreender, que é a minha casa, é onde eu trabalho já há quase 4 anos. É um lugar maravilhoso, onde eu posso, onde existe essa comunicação, essa interação. E lá eu propus essa ideia de fazer uma videoaula onde os alunos de lá pudessem estudar, mas aí não ficou só para os alunos de lá, mas ficou para você também que está assistindo aí na sua casa agora. Então, vamos lá, eu tenho a minha colinha aqui, toda com o logo do canal, porque o negócio é fino. Eu sou rica! Para que eu me norteie. Então, para começar a estudar arte pro Enem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: para que serve a arte? Professor, como assim? Para que serve a arte? Só que a gente tem que, antes de fazer essa pergunta, ir antes dela, ou seja, se preparar com uma pergunta primária. E qual seria essa primária? O que é arte? Porque para eu saber para que serve essa camiseta, eu tenho que saber o que é essa camiseta. Ou seja, como que eu olho para uma pulseira e sei que ela deve ser colocada aqui? Porque eu sei o que ela é, antes mesmo de saber para que ela serve. Então vamos dar um exemplo aqui. Um tênis. Vamos pegar um tênis. Um tênis. Antes que eu olhe para ele e saiba para que ele serve, eu preciso em algum momento entender o que é esse negócio. Pensa você aí agora que você nunca viu isso na sua frente. Se você nunca viu isso na sua frente, você vai ficar olhando para isso e vai falar: o que eu faço com isso? Isso serve como... Passou um carro. Isso serve como trapor na mão? Isso serve para colocar na orelha?
Então assim, para eu saber, eu preciso saber o que é. Então vamos aqui no dicionário para entender esse negócio. Vamos lá. Vamos lá, já deixei marcadinho, né? Tênis. Sapato de lona com sola de borracha de uso em geral esportivo. Ok. Entendi o que é um tênis. Um sapato de lona que usa de forma esportiva. Se eu entendi isso, agora que eu entendi que é um sapato, o que eu faço? Eu sei para que serve. Eu sei que ele serve para eu calçar. Então agora tudo ficou muito mais claro. Então se a gente está falando de arte, a gente tem que avaliar isso. Eu quero saber para que ela serve, mas eu tenho que saber o que ela é. Então, e quando a gente fala disso, o que é arte? O que é isso que está envolto no nosso dia a dia o tempo todo e a gente esquece disso? Tudo que vocês fazem, veem e pertence ao seu dia a dia é arte e a gente esquece disso. O quadro da sua sala é arte. Olhe pro ambiente que você está agora sentado nesse estilo. Olha em volta. O que tem aí? Fala pra mim se tem alguma coisa aí que não seja arte. Com certeza você vai achar inúmeras formas de arte, de manifestações artísticas aí na onde você está. Porque a arte, ela circunda a nossa vida, ela circunda o nosso meio no qual a gente vive. Porque ela é uma forma de socialização. Ok, agora vamos pro negócio. O que é arte? Eu preciso saber que ela tem linguagens. Ou seja, ela possui uma forma. Para que eu entenda o que ela é, eu preciso entender que ela comunica alguma coisa para mim. Por exemplo, o tênis. O que ele comunica para mim? Ele comunica que ele é um sapato. Então eu tenho que calçá-lo. Então a arte, qual é a linguagem que a arte usa? Então, para onde que a gente vai agora? Para a comunicação. A arte é a forma mais nata, mais perfeita, mais incrível de comunicação humana. Sim, pasme. Agora, esses dias, eu me deparei com uma imagem, que ela vai aparecer aí na tela pra você, que me deixou muito triste. E quem postou foi a minha mãe. Sim, a minha mãe postou isso. Bom, como vocês viram, não precisamos de artistas. Será que nós não precisamos de artistas? O que vocês acham? É claro que num primeiro momento, quando nós lemos essa imagem, a gente fica realmente com esse conflito interno. Realmente nós não precisamos. Porque eu vou num teatro, eu não preciso de um teatro. Eu não preciso de um quadro na minha casa. Mas e aí, será que isso é realmente verídico? Será que isso realmente traz uma mensagem verdadeira? Bom, é aí que tá. Uma coisa importante a se destacar. Primeira coisa, a gente considera arte, a gente caracteriza a arte, a gente fala isso é arte, algo que está exposto em algo que está exposto em algo que tenha legitimidade, como por exemplo um museu. Se você vai no museu e vê lá o quadro da Mona Lisa estampada, você vai falar, isso é arte. Lá, tá estampado, estou num lugar legítimo. Se você vai no teatro municipal, assistir o Rei do Show, piada interna. Se você vai no teatro municipal assistir uma peça, você acredita que aquilo realmente é arte, porque aquilo foi preparado por profissionais. Tá, mas e aí? Será que a arte se resume só nisso? Será que então a gente não precisa da arte? Muitas perguntas, talvez sem respostas nesse momento aí por você. Tenta responder. Você realmente precisa da arte? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender. A arte, ela tem a função de transformar vidas. Sim, ela transforma vidas. Muitas pessoas encontram na arte um lugar no qual elas vão poder ser quem elas realmente são. Aonde elas vão ter as suas vidas transformadas, seja em todas as áreas, inclusive na emocional. Então a arte, ela transforma a vida do artista, porque antes do artista passar aquela mensagem, ele entende aquela mensagem. Então a arte, ela faz com que o artista, ele se torne alguém melhor nessa sociedade, alguém crítico, alguém que vai olhar para tudo com um olhar de criticidade, porque ele não é feito de bobo.
Então a arte, primeiro, ela transforma o artista. Ok, então a gente já entendeu uma função para a arte aqui. E a gente está descobrindo para que ela serve. Então ela serve para quê? Para transformar a vida do artista. Ela serve para transformar a vida daquele que a produz. Mas será que é só isso? Não é só isso. A arte, ela também passa uma mensagem para a pessoa que está assistindo. Então, ou vendo, ou observando, ou seja lá o que for. A arte, ela causa em nós, em todos nós, uma reflexão pessoal, na qual a gente vai ser transformado por meio dela. Toda arte, ela vai tentar passar uma mensagem. Melhora a minha frase, ela vai passar uma mensagem. Cabe a mim, cumpre a mim, interpretá-la ou não. Então entendam que a arte tem uma função muito maior na sociedade, maior no sentido de que a função dela é motriz da sociedade. É ela que vai gerir a sociedade, porque a sociedade vai ser conduzida por ela, porque é ela que vai nos transformar em seres pensantes, em seres reflexivos, em seres críticos. Porque a arte ela é banhada de filosofia, a arte é banhada de ciência. Então a arte traz essa criticidade, nos permitindo ser aquilo que nós nascemos para ser. Pois somos o quê? Seres pensantes. Consegue entender isso? Bom, é importante frisar também que às vezes nós nos pegamos cometendo um crime. Um crime, professor? Um crime... Um pecado. Muda a minha frase. Minha fala, perdão. Um pecado. Por que um pecado? Porque, o que seria um pecado? Um pecado é algo que você faz que está errado com a norma, né? O que acontece? Você olha para a arte, e uma arte qualquer, e você fala, nossa, isso é coisa de criança. Esse desenho está feito, quem fez isso foi criança. Só que a gente esquece de que aquele desenho passa uma mensagem. E aquela pintura e aquela escultura, ela passa uma mensagem. Ela tem a missão de passar uma mensagem. E nunca podemos julgar algo como infantil. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento verdadeiro, verídico, para poder julgar aquilo. Porque tem todo um rabisco, cada traço, cada pintura, cada ponto tem um significado para a arte. Então muitas vezes algo que a gente simplesmente pré-julga, aquilo não é infantil, aquilo tem um sentido. E por isso eu trouxe isso aqui. Eu estive em São Paulo recentemente, há 2 finais de semana atrás, e eu fui ao Banco do Brasil porque lá está tendo uma exposição incrível que se chama Equilíbrio Instável, proposto pelo próprio Banco do Brasil, com um artista chamado Pukli. Galera, eu indico, se você mora em São Paulo e está assistindo esse vídeo, se você vai para São Paulo, vá nessa exposição. É uma exposição artista, é uma exposição incrível que narra é uma exposição incrível que narra a vida desse artista. E por que eu estou falando dele agora? Porque muitas de suas obras iniciais e durante todo o percurso da sua vida eram tidas como infantis, eram tidas como uma pintura mal feita, só que eram tidas dessa forma por quem não entendia de arte. E ele foi um dos artistas mais incríveis que já existiu. Note então como nós sempre pré-julgamos a arte. E nós esquecemos que existe sim uma missão para o artista. Existe sim uma missão para quem está ali recebendo da arte. Porque a arte, além de nos transformar, ela cumpre a sua missão, nos transformando em seres pensantes. Certo? Continuemos. Bom, vamos lá. Agora eu pergunto para você, em cima de tudo isso que a gente falou, e a arte de rua? A arte de rua, ela é arte? Ela não está acontecendo no museu, ela não está acontecendo no teatro municipal, ela não está acontecendo num ambiente legítimo. E aí, ela é arte? Sim, ela é arte. Professor, ok, já entendi. Vamos recapitular tudo que a gente falou até agora para ficar claro para você. Entendemos então que para entender para que serve a arte, eu preciso entender o que é a arte.
E a gente entendeu que para entender o que é arte, a gente precisa falar das linguagens da arte. Ou seja, o que ela usa para comunicar. E as coisas que ela usa para comunicar, olha, eu não tinha frisado isso antes, é bom frisar agora. Ela usa as artes visuais, ela usa a música e ela usa as artes cênicas. Então, dentro das linguagens artísticas, aquilo que ela usa para comunicar, para passar alguma coisa, existem 3 linguagens importantes: artes visuais, música e artes cênicas. Lembrando que artes cênicas se divide em dança e teatro, ok? Então assim, eu preciso entender o que é arte. Entendendo o que é arte, eu vejo que existem essas 3 linguagens. Entendendo então agora o que é arte, eu preciso então entender para que ela serve. E aí a gente volta naquele quesito: será que ela não serve para nada? Será que um artista não tem uma missão tão nobre quanto um médico, quanto um engenheiro, quanto um advogado? E é aí que a gente muda essa perspectiva de vida, entendendo que a arte, ela vai muito além. Ela desperta sonhos, ela transforma realidades e ela nos transforma em seres pensantes e críticos, certo? Bom, é até aqui que a gente tinha visto. Lembrando que a gente não pode julgar a arte como infantil, porque tem toda uma técnica por trás. Então, nunca julgue um artista, nunca julgue sua arte. Então, vamos lá. E arte de rua? Arte de rua é arte? E aí fica essa pergunta pra você. E eu digo, sim, a arte de rua é arte. Sabe por quê? Porque ela possui caráter estético. Ou seja, todo tipo de arte precisa ter um caráter estético. As artes cênicas precisam ter caráter estético. A música precisa ter um caráter estético. As artes visuais precisam ter um caráter estético. E a arte de rua também tem um caráter estético. Ela possui um caráter estético. Professor, o que é um caráter estético? Um caráter estético é aquilo que provoca os 5 sentidos no ser humano. Como assim, professor? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse caráter estético que provoca os 5 sentidos no ser humano, eles têm um norte, ou seja, eles têm um objetivo para provocar esses 5 sentidos. E qual é? Bom, a gente nota que a arte, ela vem desde antigamente, desde os primórdios. Ela vem marcando as culturas, ela vem marcando as histórias. Ou seja, é graças à arte que hoje nós sabemos como que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Como assim, professor? Sim, a arte conta muito na cultura, como ela é sempre disseminada. Olha que interessante. Então a arte tem toda uma missão por trás. A arte tem todo um objetivo por trás. E esse caráter estético está dentro disso. A arte, ela envolve os 5 sentidos. Aonde que ela trabalha? Dentro das culturas. As culturas têm marcos dentro de cada uma delas, dessas formas de arte, dessas peculiaridades da arte. Existem coisas relacionadas ao tato, como por exemplo um vaso feito de barro. Existem coisas relacionadas à visão, como por exemplo uma imagem desenhada, e dentre milhões de perfumes, cheiros. Ou seja, a arte, ela está presente e é graças a ela que nós sabemos a história e vamos deixar a nossa marca para a próxima geração. Ou seja, a arte marca os momentos. A arte faz com que nós saibamos como que a história está fluindo. Olha que incrível. Então uma arte de rua, sim, ela é uma arte, ela é considerada arte. Por quê? Porque ela tem um caráter estético. Como que eu sei que ela tem um caráter estético? Ela marca a geração na qual ela está inserida. Olha que incrível. Mais um aprendizado para você. E agora a gente vai refletir sobre uma imagem. Uma imagem muito interessante e muito diferenciada. Uma imagem feita pelo artista Robert Rauschenberg. Vamos ver? Então, olha. Olhando para essa imagem, para essa arte, para essa forma de arte, ela causa algum tipo de sensação em você? Ela provoca a sua emoção? O que você enxerga aí? Como você interpreta essa imagem? Pense um pouco nisso. É interessante observar o que esse autor queria passar por meio dessa imagem. Note que nela
existe um papel, tecidos, reproduções impressas, metal, madeira, salto alto, procura um salto alto aí, sapato de borracha, bola de tênis, pneu de borracha e uma cabra angorá sobre uma plataforma de madeira. Nota, o que será que ele quer passar? Nessa obra, o bode tem no focinho uma pintura de guerra e está pastando sobre uma tela que há desenhos, fragmentos fotográficos do dia a dia, uma sola de sapato e também um pedaço de madeira. O que será que o artista quer passar com isso? O que você acha? Bom, então note que a arte, ela passa algo. Alguma coisa aconteceu com você aí enquanto você observa. Você pode ter chegado a uma conclusão, você pode ter se sentido emocionado ou não, ou se sentido apático. Alguma coisa aconteceu. Bom, vamos agora para um novo tópico. As linguagens da arte. Então a gente já entendeu quais são as linguagens da arte, quais são as formas de comunicação da arte. Artes cênicas, música e artes visuais, certo? Isso está notório na cabeça de cada um, né? Pelo menos eu espero. Bom, professor, quando que aconteceu a primeira manifestação artística? A primeira manifestação artística aconteceu há 40 mil anos atrás, no período Paleolítico Superior. Olha que coisa interessante. Então, desde os primórdios, literalmente, já existia arte. A arte já fazia parte da vida humana. E agora você vem me falar pra mim que... Você vem me falar pra mim, ótimo, né? Você vem me falar que a arte não... que o artista não tem validade nesse mundo? Ah, por favor, né? Isso pra mim é história de carochinha. Bom, beleza. Sabemos então que a arte está presente na história do ser humano há muito tempo. Mas, professor, todas as danças, todos os teatros, todas as formas de artes visuais, todas, elas foram marcadas, elas descreveram algo, infelizmente, pela falta de registro. Muitas se perderam com o tempo, infelizmente. Porém, existe grande parte que não se perdeu. Aleluia. Porque é graças a isso que hoje nós temos contato com tantas coisas, tantas histórias e conhecemos o nosso passado. Certo? Bom, agora que a gente já entendeu tudo isso, a gente já entendeu para o que serve a arte, a gente já entendeu o que é arte, a gente entendeu que ela se divide em linguagens, a gente já entendeu quais são essas linguagens, a gente precisa entender uma coisa. Será que só existem artes cênicas, artes visuais e música? Não. Existem outras formas, outras manifestações de linguagem, de comunicação artística. Porém, aqui estou eu destacando as principais, ok? Bom, vamos então para a primeira. Vamos lá para artes visuais. O que são artes visuais? Vamos lembrar? Pintura, desenho, gravura, escultura e fotografia. Olha quanta forma de arte visual. E todas estão presentes no nosso dia a dia. Bom, beleza, professor. Então, a arte visual se divide em 5 coisas. Só mais ou menos. Por quê? Porque também existem outras formas de manifestações artísticas voltadas para a arte visual. Um exemplo seria a videoarte, que também acaba se conectando ali com as artes visuais. Mas, como eu disse lá em cima, quando eu falei das linguagens artísticas, a arte visual, as principais, são essas 5 destacadas, ok? Bom, vamos para a próxima fala nossa. A arte visual, assim como... vamos pensar da seguinte forma. Qual é a forma de comunicação verbal? Que instrumento eu utilizo para me comunicar verbalmente? O que é? A minha palavra. É por meio da minha palavra que tudo que eu quero falar, que tudo que está aqui dentro é transmitido. Comunicação verbal. E a comunicação artística, por meio das artes visuais, como que ela se dá? Bom, é aí que entra uma coisa muito legal. Ela se dá por meio dos elementos artísticos ou elementos. Então olha que interessante.
A comunicação das artes visuais se dá por meio dos elementos. Professor, legal. E quais são esses elementos estruturantes da linguagem visual? Vamos lá? Vamos falar de cada um deles? Bem assim, resumidamente, mas de forma pontuada. Pontuada nos lembra o quê? Ponto. E uma das formas um dos elementos da arte visual é o ponto. Professor, o ponto? Sim, o ponto. O ponto, ele pode se apresentar de diversas formas. E ele pode passar mensagem para nós, para todos aqueles que estão observando aqui. E o porquê que o ponto é a primeira forma de manifestação da linguagem visual? Porque é por meio dele que eu enxergo tudo que vai acontecer naquela arte visual. Então o ponto é considerado o primeiro momento do artista com a sua obra. Consegue entender isso? Por isso eu destaquei o nome de um artista chamado Paul Signac. Vou colocar para vocês verem uma obra dele. Ele utiliza o ponto para tudo. Nesse caso ele não utiliza nenhum dos outros elementos, apenas ponto. E ele consegue nos passar uma mensagem, consegue? Bom, agora vamos pro próximo. O próximo é a linha. Professor, a linha, sim. O que é a linha? A linha é a soma dos pontos. E ela também passa sensações, sabia disso? Cada forma, conforme você faz uma linha mais curva, uma linha mais reta, uma linha acentuada, uma linha não acentuada, ela também passa uma mensagem. Então olha que interessante. O artista, ao compor a sua obra, ele não simplesmente vai fazer o que lhe vier na cabeça. Ele vai pensar, que mensagem eu quero passar? Então ele vai pensar que tipo de linha eu vou usar, que ponto que eu vou utilizar. Note, então, que o serviço do artista não é fácil. Antes de pôr em prática, ele planeja, ele usa do seu intelecto para poder fazer aquilo ser o máximo compatível com aquilo que está na sua cabeça. Olha que incrível. Um outro elemento da linguagem visual é a forma ou a superfície. Bom, lembrando que tanto forma, né, quanto superfície, as principais são o triângulo, o quadrado e o círculo, certo? São as principais para a linguagem visual. As outras são permeadas, são norteadas, surgem a partir dessas três principais, certo? Depois nós temos a direção, ou seja, que direção aquela obra de arte está tomando, que direção ela está querendo passar. Consegue entender isso? Próximo. Depois temos a cor. Bom, agora pasme. As cores também passam sensações. Por isso que quando você vai no hospital, o hospital é todo branco. Por isso que quando você quer comer algo, as cores normalmente dos fast foods são amarelas e vermelhos ou laranja, porque esse tipo de cor instiga a nossa forma. Por isso que o azul nos traz paz. Então note, existe uma linha de raciocínio, um estudo que estuda as sensações que as cores passam, entendendo que cada uma delas quer dizer alguma coisa. Então olha, o artista tem que pensar no que a linha vai dizer, nos que as cores irão dizer, nos que os pontos irão dizer, nos que as formas irão dizer. Olha que interessante, vale destacar aqui. Leonardo da Vinci é conhecido por usar a técnica piramidal, ou seja, suas obras contêm triângulos. Mona Lisa, se você perceber, o topo do triângulo, da pirâmide, é a cabeça da Mona Lisa, e todo o resto é em forma de triângulo. Então, e por que isso? Porque o triângulo passa a sensação de perfeição. Então Leonardo da Vinci queria, através de suas obras, passar-nos essa sensação de perfeição. Olha que legal. Próximo elemento da linguagem visual: escala. Como assim escala? Sim, a escala que você vai utilizar dentro daquela obra. Grande, pequeno, maior, menor, também passa uma mensagem, também quer dizer algo. Depois nós temos a textura, toque, e o tom utilizado naquilo mais escuro, mais claro. Então perceba que no final das contas, tudo em uma obra da arte visual, ela quer dizer alguma coisa. Então agora a gente olha para uma obra e vê que ela não é simplesmente uma mera obra do acaso. Ela realmente quer dizer alguma coisa. Ela realmente tem a missão de nos passar alguma coisa. E é bom destacar agora um artista chamado Vassily Kandinsky.
Ele, sabendo de todos esses elementos da linguagem visual que nós acabamos de falar, ele decidiu utilizar todos em uma obra. E aí eu vou colocar a imagem para vocês verem no que deu. Notem que, embora seja uma mistura, também passa uma mensagem. Olha que incrível como a arte consegue nos fazer refletir. Bom, agora vamos concluir. Depois de a gente ter estudado tudo isso, de a gente ter entendido parte por parte da arte, a gente pode concluir que o artista ele tem uma nobre missão, que é nos comunicar algo, seja uma cultura, seja uma ideia, seja um pensamento, seja uma crítica. Ele tem a missão de nos comunicar algo. E nunca isso é vácuo, simplesmente passando uma comunicação. Mas ele tem a missão de nos comunicar algo usando da transmissão de sentimento. Ou seja, ele vai fazer aquilo e a gente vai sentir o que ele quer dizer. Um exemplo é uma música. Pega para vocês verem uma música, uma linguagem na qual você desconhece o idioma. Você vai entender o que aquela música quer dizer. Como assim, professor? Eu vou aprender a falar a língua? Não, mas você vai conseguir entender a sensação. Se a música é romântica e está em um idioma que você nunca viu na vida, você vai compreender que ela é romântica. Se a música tá pesada e ela tá no idioma que você nunca viu, ela vai te levar a ficar dark. Resumindo, a obra de arte, ela vai nos passar sentimento, nos comunicar algo, nos passar sentimento e nos levar à emoção, mexer com a nossa emoção e com a nossa reflexão, certo? Bom, e para finalizar, eu vou deixar a dica de 2 sites. Esses 2 sites vão aparecer na descrição do vídeo. Acessem para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Mas vamos lá. O primeiro site é do Chris Jordan. O que esse Chris Jordan ele faz? Ele faz obras de artes com sucata. Professor, como assim? Sim, ele usa de tudo que a gente descarta nesse nosso mundo para criar coisas. E o intuito dele é mostrar o quanto a nossa sociedade consumista tem detonado o nosso meio ambiente, a nossa vida como um todo, como sociedade. E vai ficar também o site do Vic Muniz. Vic Muniz, ele é brasileiro, olha que legal. E aí ele criou uma obra de arte, várias obras de arte tituladas Divas de Diamantes e Monstros de Caviar. O que ele faz com isso? Ele realmente pega um diamante e com ele cria diversos retratos de grandes divas dos Estados Unidos. E com o caviar, ele cria grandes monstros da indústria hollywoodiana, pessoas importantes que fizeram Hollywood deslanchar e tornar o que a gente vê hoje. Por que isso? Ele quer mostrar o glamour, a beleza que o diamante tem, né? E como ele brilha através dessas mulheres. E ele quer mostrar o caviar, que é uma comida tão fina, tão elegante. Ele quer mostrar as pessoas nas quais a alta sociedade conseguiu elevar e essas pessoas atingiram seus objetivos. Então olha que interessante, são dois autores que tem tudo a ver com o que nós falamos e vale a dica para vocês serem transformados, refletirem, terem a emoção de vocês na flor da pele. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado. Eu espero que essa aula tenha sido de bom grado para você, que essa aula tenha te ensinado muita coisa. E eu sempre estarei aqui todas as vezes que vocês precisarem. É só deixar ali no comentário alguma coisa e eu responderei. Um grande abraço e até mais.